Ela caiu de novo? Michele, Gente, tá tudo muito devagar aqui, tá bom? É, é, Caiu de novo, tadinho. Eu acho ótimo essa fala. Caiu! Ai, caiu, a pessoa caiu, né? É, Estão me escutando agora? Estamos. Ah, tá, faço sim. Faço uma aula prática de exercício, sim. Pode deixar. É, Olha só, então, voltando no exercício, tá? Nós fizemos pela propriedade de soma de ângulos internos, né? Então, 3x mais 4x mais 6x é 13x. Não é isso? Aí dá, é, aí dá menos 15, aí vai pro outro lado que fica 180 mais 15. Que fica 195. Gente, perdão, meu quadrinho tá travado, tá? Eu não sei o que está acontecendo, eu vou ir atrás da minha internet. Eu vou ligar na net pedindo para dar uma calibrada na minha internet, porque tá fácil não. A não ser que o quadrinho aqui é computador, né? Eu formatei ele no início desse semestre, mas parece que o quadrinho já está, parece que o computador de novo já está meio que demorando. Então, olha só. Então, 3x mais 4x mais 6x é 13x, e mais 15 com menos 30 é menos 15. O menos 15 passa para o segundo membro da igualdade, fica mais 15. Então, lá vai ficar 195, tá? E 195 dividido por 13 vai dar 15. Então, x é igual a 15, ok? Aí, ele pede a medida do maior dos ângulos, tá? Olhando algebricamente, qual ângulo vocês acham que vai ser o maior? O meu maior foi O 4x mais 15. o 4x mais 15. Que deu Tá, mas 75. vocês, que deu 75. Porque o que que acontece? Mas o outro ângulo é 6x menos 30. Por causa do É a menos mesma coisa 30 se fosse Ficaria. e vai ficar 4x. 60. Profe, Exatamente. eu fiz assim, ó, eu fiz um raciocínio assim. 6x Hum, menos 30 é a mesma coisa que 6x menos 2x, que é igual a 4x. Aí eu fui no outro, equação. 3x é e igual a 3x. Aí 4x mais 15, 15 é a mesma coisa que 1x. Então é 4x mais 1x. Então, que que é vai igual a dar 5x. E o maior de todos é 5x. 4x mais 15. Isso, então o maior ângulo é esse aqui, né? Mais 15, que vai ser 4 vezes 15 mais 15, que vai dar 75 graus. Então, esse é o maior ângulo. Meu quadrinho vai escrever tudo daqui a pouco, tá? É porque ele tá lento mesmo.
Então, o maior ângulo é o de 75 graus. Então, maior ângulo. Escreve bonitinho. Ai, ai. Daqui a pouco o quadrinho esquenta, tá? E ele estava funcionando bonitinho com o 9º ano. É porque você dá comandos muito rápidos para ele meio que acho que entra no modo de descanso, sabe? Vamos, amiguinho. Resolve funcionar. Tá travado, tá, galera? Aí eu vou para o exercício 26. Me deram aí a sugestão de fazer uma aula de exercícios. Eu acho que eu vou postar lá na plataforma uma atividade, um questionário, tá? E aí, durante a aula, a gente vai nesse questionário responder. Aí a gente vai respondendo o questionário juntos. E o que não der tempo de responder, nós fica, tá, de prazo para a próxima aula. Gente, eu vou fechar esse quadrinho aqui e vou abri-lo novamente, tá? Vou pedir aqui para finalizar a tarefa nele. Porque ele está muito demorado. E, professor, apareceu a tela azul do Windows. Ele fechou. Agora vou abri-lo novamente. Igual outro dia eu estava falando, ontem eu estava falando, né? A aula presencial não tem esses problemas, né? Só se a tinta do canetão acabar, né? Mas é outra história. Só. Mas, assim, é algo que você consegue prever antes, né? Porque você consegue saber se o canetão está acabando a tinta ou não. Agora, aqui, é difícil a gente... Professor, olha o chat. Por favor. Sim. Tá, o que você não entendeu, Samantha? Você não entendeu o exercício? O segundo cálculo, tá. Eu tô aqui novamente abrindo o quadrinho, tá? E eu explico ele novamente para você. Tá? Deixa eu só ver aqui qual que está abrindo. É o nosso. Deixa eu ver se... parou bem no lugar. Olha só, Samantha. Olha só, aqui nós descobrimos o x. Nós descobrimos que pela soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, a gente chegou que o x mede 15. Aí o exercício pede qual é a medida do maior dos ângulos. Aí, quando nós olhamos algebricamente, nós temos o ângulo 3x, o ângulo 4x mais 15. Quando eu olho o ângulo 3x e o ângulo 4x mais 15, a gente já percebe que o ângulo 4x mais 15, ele é maior, né? Porque ele tem um x a mais, e além de um x a mais, ele tem o 15. Então, o 3x é o menor. Quando eu pego 6x menos 30, aí a gente pode ficar um pouco de dúvida, tá? De quem é maior, se é o 4x mais 15 ou o 6x menos 30. Dependendo do valor do ângulo, do x, ora um vai ser menor, ora vai ser maior.
No nosso caso, como o x é 15, esse ângulo aqui fica sendo o maior, tá? Qual que fica? O 4x mais 15. Por que que ele fica sendo maior? Porque o meu x é 15. Então, aqui, como o Guilherme falou, o 4x mais 15, nós podemos pensar que ele é um 5x, porque o x é 15. E no 6x menos 30, nós podemos pensar que o 30 é 2x, porque ele é 2 vezes 15. Então, 6x menos 2x é 4x. Então, usou que raciocínio? Que o 4x mais 15, como o nosso x é 15, isso aqui é a mesma coisa que termos 5x, e esse ângulo aqui, ó, como o x é 15, é a mesma coisa de nós termos 6x menos 2x, que é 4x. Então, qual ângulo é maior? O 4x mais 15. Aí eu fui no 4x mais 15 e no lugar do x eu coloquei o 15 e cheguei no 75. Ok? Agora vou passar para o exercício 26. Então, a página é 187. Tá aqui escrito, ó, no quadrinho, ó, página 187, Samanta. Professor, eu acho que é meio complexo como que eu fiz a outra questão da 187. Ah, tá. Olha só. Eu fiz Sim. tranquilo. Ficou normal lá. Não, eu fiz triângulo. tranquilo, mas não sei se vocês vão entender. Tá, olha só. A medida do ângulo B em um triângulo ABC. A medida do ângulo B é o triplo da medida do ângulo A. E a medida do ângulo C é o dobro da medida do ângulo B. Calcule as medidas em grau dos ângulos do triângulo. Sempre que vocês pegarem esse exercício, vocês primeiro têm que identificar a dependência. Então, olha só, o ângulo B, ele depende do ângulo A, porque ele é 3 vezes o ângulo A. Então, ele é dependente do ângulo A. E o ângulo C, ele é dependente do ângulo B. E o Ou ângulo seja, B 3 mais, é 3A mais dependente 3A. o ângulo A e o ângulo B é dependente do A. Então, a gente tem o quê? O ângulo C depende do B e o B depende do A. Então, o C também fica dependente do A. Então, o que que nós vamos fazer nesse exercício? Eu vou chamar o ângulo A de X. Ok? Aí, Ok. o meu ângulo B fica sendo 3 vezes X, Eu fiz isso. e o meu ângulo, fez desse jeitinho, né? E o meu ângulo C, ele fica o quê? Ele fica 2 vezes o meu ângulo B. Então, o meu ângulo C, ele vai... Oh, meu Deus, que eu não aguento mais esse C virando uma elipse. O ângulo C vai ser o quê? 6x. Então, esse problema, o primeiro passo aqui
é resolver quem vai chamar de x, tá? E como que a gente vê isso? Olhando a dependência dos ângulos. A gente percebe o quê? Que o ângulo B está em função do A, e o ângulo C está em função do B. Tem uma dependência, né? Então, como todos dependem do A, eu chamei o A de x. Aí, agora, eu resolvo minha equação. Alguém fez de uma forma diferente? Eu não. Então, agora, como que fica a E minha agora equação? eu fiz 3x mais X mais 6x. 3x mais 6x igual a 180. Isso. Então, nós temos a propriedade de soma de ângulos internos de triângulo. O ângulo A é x, o ângulo B é 3x, e o ângulo C ficou sendo 6x. Isso tudo igual a 180. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Aí nós temos que x mais 3x mais 6x é 10x. Isso igual a 180. Então, o ângulo x, ele mede 18 graus, tá? Então, ele quer saber a medida dos três ângulos. Então, 18 graus é o ângulo A. Então, nós temos que o ângulo A, ele mede 18 graus. O ângulo B, que ele é 3x, então ele vai medir 54. 54. 44 ou 54? 54. 3, 54. 18, então ele vai medir 54 graus. E o ângulo C, que mede 108. 108. ele vai medir 108. vezes 18, que é igual a 108 graus. Bom, sempre que vocês terminarem esse tipo de exercício, confira se acertaram. Por quê? Opa, não é essa canetinha que eu quero. 18. Peraí, gente, deixa eu tirar aqui. Nossa, meu computador tem hora que dá tilt. 18 mais 54 mais 108 tem que dar quanto? 180. 180. E conferindo, bateu os 180. Então, o nosso exercício está certo. Ok? Ok. Agora, eu vou trocar o compartilhamento, tá? Eu Professor, vou ir... Oi? tem como resolver isso aí com Bhaskara, só por curiosidade? Não se resolve por Bhaskara, porque não é uma equação do segundo grau, tá? Essa equação, ela é do primeiro grau. O x está elevado ao expoente 1. Então, não é resolvido com Bhaskara, tá? Bhaskara a gente só usa quando tiver um x elevado ao quadrado. Quando a maior potência é o quadrado. Ok? Ok. Deixa eu ver aqui, deixa eu só colocar. Colocar aqui para funcionar. Eu vou voltar, tá? Vou compartilhar agora o GeoGebra. E aí, eu lembro que na última aula encerrou com o Igor falando que o quarto caso de congruência seria ângulo, ângulo, ângulo. Tá? Então, eu vou fazer esse caso de congruência. Porque se falar o ângulo é 5, 10 e 15, toda vez vai ser 5, 10 e 15, apesar de que isso não existiria porque não dá 180. Então, olha só. Aqui, ó, nós já vimos o caso LLL,
já vimos o caso LAL e já vimos o caso ALA, tá? Já vimos 3 casos de congruência. Lembrando, para que servem os casos de congruência? Eu tenho um desenho de um triângulo, tá? E para eu desenhar um triângulo idêntico, eu não preciso, tá? Pensar nos 6 elementos dele. Eu só penso em 3. Então, se eu pensar só na medida dos 3 lados, eu consigo um triângulo idêntico. Se eu pensar em 2 lados, com o ângulo entre os lados, eu tenho um triângulo congruente. E se eu pensar num lado com os 2 ângulos iguais nas extremidades, eu também vou ter um triângulo idêntico. Até aqui, entendido isso? Sim. Sim. Aí, agora, o que eu vou fazer, tá? O Igor me deu a ideia de fazer o caso ângulo, ângulo, ângulo. Então, como que eu vou fazer esse caso? No caso ângulo, 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 eu não sei de nenhuma medida. Nenhuma. Então, por que não abriu? Então, caso ângulo, ângulo, ângulo. Escreve? Contando que desse 180 dá certo. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o caso, vamos tentar o caso ângulo, ângulo, ângulo. Como que eu vou tentar esse caso? Eu vou fazer um lado de um triângulo de um tamanho qualquer. Não sei essa medida, tá? Tem noção dela. Por quê? Porque nosso caso é ângulo, ângulo, ângulo. Então, eu não tenho que saber medida do triângulo, tá? Então, eu fiz um ângulo de uma medida qualquer, fiz um lado de uma medida qualquer. Agora, eu vou pôr ângulos com amplitude fixa, tá? Então, eu vou pôr um ângulo nesse vértice aqui à esquerda. Ele pode medir quanto? 50 graus. 50 graus. 50 graus. Fiz um ângulo medindo 50 graus. Lembrando que aqui eu vou ter eu poderia subir uma semi-reta também sem medida, mas eu vou deixar aí. Agora eu vou fazer um ângulo desse lado aqui, tá? Então eu vou fazer um ângulo, esse ângulo pode medir quanto? 70 graus. Calma aí, repete, travou. Esse segundo ângulo pode medir quanto? Um mede 50, esse outro eu posso fazer de quanto? Pode ser 60. 60. Tá? Sim. E agora, eu vou fazer um terceiro ângulo. Só que para eu fazer esse terceiro ângulo, ele vai ter que obrigatoriamente medir quanto? 70. 70, né? Então, 60. eu vou subir 70. aqui, ó. Eu vou subir aqui uma ideia de semi-reta, tá? E nessa semi-reta eu vou fazer esse terceiro ângulo. Então, vai ficar de amplitude fixa. Ele vai ser um ângulo que tem que girar no sentido horário de 70. Tá? Bom, aqui eu fechei um triângulo. Fechou. Fechei um triângulo, fazendo o caso lado, lado, lado. Ângulo, ângulo, ângulo. Eu não estou sabendo medida aqui de lado. Deixa eu tirar esses objetos. Ok? Fiz um triângulo. Agora, eu vou fazer um triângulo idêntico. Eu vou usar o caso ângulo, ângulo, ângulo e vou ver se aparece um triângulo idêntico. Vou começar como? Fazendo um segmento. Tá? Aí, fiz o segmento aqui.
ver se eu consigo colocar ele aqui mais para baixo. Aí, vou fazer, é o caso ângulo-ângulo. Então, eu vou fazer um ângulo aqui com amplitude fixa de 50. Tem que ser no sentido anti-horário. Então, vai ficar de 50. Vou fazer um ângulo aqui de amplitude fixa no sentido horário, medindo 60. Vou fazer uma semi-reta aqui para me dar a direção para eu fazer o ângulo de 70 graus. Então, vou fazer aqui, tem que ser no sentido horário, de 70 graus. Não, era no sentido anti-horário. Peraí. Então, aqui. Eu quero ele aqui. 70 graus, ok. Aí, eu vou fechar o meu triângulo de 50, 70 e 60 graus. Aí eu pergunto, ficaram iguais? Calma aí. Sim, Não, o gigantesco. ficaram iguais, congruentes. Mas Ficaram a proporcionalidade é diferente. Eles ficaram congruentes? Sim. Não. Não, Ah, não, esse não, não. Segmento aqui, ó, esse segmento aqui, que vai dos 50 graus aos 70 graus, ele ficou de... É que eu só tinha perspectiva de ângulos, mas tem um total de arestas, a área do triângulo. Não. Peraí. Olha só, esse lado aqui, ó, ele ficou medindo 1,5, que é o lado que adjacente a 50 graus e a 70 graus. No outro triângulo, o segmento adjacente a 50 graus e a 70 graus, que é o lado correspondente, porque os dois são adjacentes ao mesmo ângulo, esse lado aqui, ele ficou medindo 3. É igual? Não. Eu acho que não. O caso ângulo, 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 ele é um caso de semelhança. 3 ângulos iguais, eu garanto triângulos semelhantes. O que são triângulos semelhantes? Isso, os casos de semelhança, nós vamos ver no 9º ano. O que são os triângulos serem semelhantes? Significa que um é a ampliação do outro. Tá? Então, a gente percebe o quê? Eu tenho triângulos parecidos, eu não tenho triângulos iguais. Então, o caso ângulo, 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 não é um caso de congruência, ele é um caso de semelhança, tá? Então, o caso ângulo, ângulo, ângulo é um caso de semelhança e não de congruência. Entenderam? Entendi. Eu achava que a gente podia chamar congruentes por causa dos ângulos, mas tem forma de área e tudo. Isso, tá? A gente pode perceber que essa área aqui, deixa eu exibir aqui a janela de álgebra, que deve ter as áreas, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui, ó. A medida tem os... Aqui, ó. A área de um triângulo, a área de um triângulo do pequeno é 0,86, né, unidades quadradas, e do triângulo grande é 3,45 unidades quadradas, tá? Então, a área tem uma proporcionalidade também, tá? Ela é para ser, acho que 3,45 dividido por 0,86 é 4, a razão entre as áreas, ok? Então,
O caso ângulo, 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 ele me garante semelhança, não me garante congruência. Ok? Então, relembrando aqui, casos até agora vistos que nos garantem congruência. Então, casos de congruência. Nós temos o caso lado, 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 que são os três lados iguais, o caso lado, ângulo, lado, que são dois lados com um ângulo entre eles, e o caso ALA. Ok? Esses são os três casos que nós já vimos. Opa, nossa, precisa ser grande assim também, não? Então, tá aqui. Aí, tem um quarto caso. O quarto caso, tá? Ele é um pouco enjoadinho de entender, ok? Por quê? Porque o quarto caso, ele chama assim, ó. Ele chama, é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Tá? Então, o que que significa esse caso? Que eu tenho um lado, eu dou a medida de um lado, esse primeiro ângulo, ele tem que estar em uma das extremidades do lado. E o ângulo oposto, ele tem que ser oposto ao ângulo. Então, eu vou ver se a gente desenha ele aqui, ó. Então, eu vou fazer um segmento com uma medida específica, tá? Esse segmento aqui, eu fiz ele com a medida de 2,5, não quero 2,5 não, vamos pôr medida inteira. De 3, tá? Agora, então, esse aqui é esse alizinho. Agora, eu vou fazer esse ângulo. Esse ângulo ou tem que estar nessa extremidade ou nessa, porque ele é um ângulo adjacente. Então, eu vou fazer um ângulo com amplitude fixa, tá? Um ângulo de 50 graus. Ah, já tá o 70 no sentido anti-horário, vou deixar, tá? Então, esse ângulo aqui, ele subiu 70 graus. E ele foi na ideia de semi-reta. Ah, será que eu consigo desenhar? Puxar. Isso, ó. Ele sobe lá e vai embora com a ideia de semi-reta. Por quê? Porque o meu exercício, ele não me deu a medida de outro lado. Tá? Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um ângulo oposto, tá? Aqui em cima. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pôr, deixa eu ver se esse pontinho aqui sobe um pouco. Eu vou fazer um ângulo oposto aqui, com uma amplitude fixa. Então, vou fazer ele de aqui, e vou fazer ele de 50 graus. 50 graus no sentido anti-horário. Então, ele ficou aqui, tá? Aí, o que que acontece, tá? Esse triângulo, ele é um pouquinho enjoadinho de desenhar. Por quê? Porque eu tenho que acertar o ângulo aqui, de maneira que ele desça e fique bem aqui, ó. Então, não, isso não. Então, olha só, deixa eu ver se eu consigo descer esse pontinho aqui, ó. Eu vou descer ele aqui, ó. Os 50 graus, ele tem um lugarzinho que ele encaixa. Tá? Então, aí, o que que acontece? Vou apagar, tirar esse objeto, vou tirar esse objeto, apaga,
e vou tirar, vou ocultar esse objeto. Então, o que eu fiz aqui? Eu desenhei um triângulo com esse caso. Eu fiz lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto. Tá? Então, esse aqui é o AO, ok? Aí, aqui, eu fecho um triângulo, ó. 70, 50, aqui e aqui. Isso me garante o fechamento de um triângulo. Se eu for novamente desenhar um triângulo com essas informações, eu consigo um triângulo idêntico? Sim. Eu vou fazer isso na próxima aula, tá? Vou anotar 3, 70 e 50, para fazer novamente esse caso de congruência e a gente ver se garante um triângulo congruente. Ok, pessoal? Ok.